Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Graça e paz, meus irmãos. Estamos hoje no nosso 6º episódio, graças a Deus, da nossa série em Efésios, desse nosso estudo que nós estamos realizando. Meu nome é Matheus Okubo e eu peço a você, meu irmão, caso você não assistiu o episódio passado ou qualquer um dos anteriores, vá lá no nosso canal, Ikigai Chat. E você está totalmente livre para assistir estes episódios, para que você entenda o contexto e nós possamos entrar neste sexto. Estamos aqui com o pastor Márcio Nagano. Como que o senhor está, meu amigo? Sempre uma alegria ficar aqui com vocês, fazer parte desse projeto bonito. Amém, amém. A alegria é toda nossa. E mais uma vez nós estamos aqui para falar, sobre Efésios, que tem um conteúdo pequeno, mas que abrange muita coisa. Tem muita coisa ali dentro, um tesouro muito grande escondido, pastor? Que nós temos que analisar e o pastor está analisando aqui conosco. E hoje o tema é uma oração poderosa. Pastor, por que essa é uma oração poderosa, especial? Fala pra gente. De todas as orações do Novo Testamento, talvez essa seja uma das orações mais bonitas e mais relevantes. Certo. Paulo está preso, algemado. As situações que ele estava enfrentando eram adversas dentro da prisão. E a questão que a gente deveria pensar é: por que ele não orou por ele? Sim. Será que ele não estava com frio? Será que ele não tinha fome? Deus, me ajuda a ter alimento, mantimento, roupas, possa me suprir. Estar sozinho ali. Sozinho. Enfim, a oração é direcionada para a igreja, para os gentios. Então ele colocou a igreja em primeiro lugar para que essa igreja pudesse experimentar daquilo que ele estava experimentando, mesmo estando preso. Ou seja, ele não estava numa situação em que ele se achava, ruim, um coitado. Sim. Ele estava preso, mas havia uma vida dentro dele, uma alegria dentro dele, um poder. E ele queria que a igreja experimentasse desse poder. Por isso é uma oração muito especial. Um homem que estava preso, mas em vez de pedir para ele, na verdade ele orava pelos santos, pela igreja. Que incrível, pastor. E o senhor pode explicar por que Paulo, não somente aqui, mas muitas vezes ele sempre está orando e demonstrando oração nas suas cartas, mas é interessante que aqui ele não está, por exemplo, dando instruções, direções, falando, não, façam isso, façam aquilo. Mas por que ele quer deixar tão evidente? Eu oro por vocês. Por que ele não fala, façam isso, para que seja melhor, faça aquilo? Mas eu oro. Por que ele deixa evidente isso, pastor? A oração. Isso é um detalhe dentro do texto que merece realmente nossa atenção. Certo. No capítulo 1, ele vai falar, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele colocou a oração na frente de tudo aquilo que ele ia falar logo em seguida. E não foi direto para o ensino, Sim. No texto anterior também ele ora. Oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. E aqui ora de novo. Nos parece que aquilo que ele está ensinando é tão grande, tão impressionante e, ao mesmo tempo, difícil de ser compreendido, que era necessário uma ajuda do próprio Deus para que as pessoas pudessem entender a dimensão desse ensino. A igreja não existia. Então, a gente tinha o Antigo Testamento. A gente está vivendo um momento em que pessoas ali estavam interessadas no comércio, em ganhar dinheiro, em cuidar da sua vida. E agora Paulo está falando de uma riqueza espiritual, e não só de uma riqueza espiritual, de um relacionamento com Deus. E tudo isso parece ser muito difícil de ser entendido assim, a princípio. A oração precede o ensino. Eu costumo dizer que Paulo ora antes de ensinar, e eu até acredito que ora também depois que ensina. Uau, ele já entende que como é algo difícil de ser compreendido de primeira, então ele já ora para que seja a atividade do Espírito Santo ali para a nossa compreensão, para que nós possamos entender. Uau! Meu irmão, se você quer aprender sobre oração,
eu peço que você acompanhe conosco. Nós estaremos trabalhando hoje em cima do versículo 14 ao 21. O capítulo 3, o versículo 14 ao 21 da carta aos Efésios. Amém? Estaremos entrando aí, então, a partir do versículo 14, e algo me chamou muita atenção aqui, pastor. Começa falando, por essa razão, ele se ajoelha diante do Pai. Pastor, que razão é essa? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Interessante é que, geralmente, os judeus oravam de pé. Certo. E Paulo parece que quando fala, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Na oração anterior, ele fala, eu, Paulo, prisioneiro. Ele deu uma ênfase ao fato dele ser prisioneiro. Certo. De Cristo Jesus. Ele na oração do episódio anterior, né, ele deu ênfase de que ele era um preso de Cristo. Sim. E não de Roma, não de Cara, Nero. muito interessante. Mesmo sendo um preso de Roma, ele enfatiza o fato, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Então ele deu ênfase, né, nesse ponto. Sim. Agora ele deu ênfase no fato de que essa oração é tão importante que ele parece que ajoelhou, uma reverência, uma dependência e um reconhecimento da presença daquele que está lhe entregando, né, essa revelação. O 15 ele vai dizendo ainda, né, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Pastor, qual que é o motivo, qual que é o primeiro motivo dessa oração, baseado então nesse versículo 14 e 16? Uma oração especial, uma oração que realmente chama a nossa atenção, porque ele fala assim, oro para que com suas gloriosas riquezas. Então, falamos da palavra riqueza. Se eu falasse, é uma riqueza bonita, é uma grande riqueza, apela para uma compreensão. Sim. Mas quando eu falo uma riqueza que é gloriosa, é uma outra visualização. é uma outra visão, né? Principalmente quando se trata de algo que o próprio Deus está revelando, né? Sim. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Paulo poderia orar dizendo, Deus, Senhor, abençoa os meus irmãos, dá bens materiais, dá, sei lá, uma casa, um carro, prospera, abençoa o negócio. Sim. Paulo faz um apelo para que Deus fortaleça o homem, o convertido, o gentil, no íntimo do seu ser. Uau, no íntimo do seu ser. Agora ele dá ênfase ao poder, com o poder do Espírito Santo. Só que a gente leu lá no 1, né, que esse poder foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que está disponível à igreja. Sim. Porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. Sim. Então, todas as coisas debaixo do seu pé, um poder que ressuscita e um poder capaz de suprir qualquer necessidade. Mas tudo começa de dentro para fora. Paulo faz uma oração que é considerada uma das orações mais bonitas do Novo Testamento, não pedindo por ele, mas pedindo para que os novos convertidos, os irmãos da igreja em Éfeso, fossem fortalecidos no íntimo do seu ser por meio do Espírito Santo. Uau! Caramba, mesmo dentro da igreja, nós vemos que os mais necessitados aqui, na verdade, o mais necessitado não é Paulo, mas na verdade aqueles por quem ele está orando. Sim. Que precisam que sejam fortalecidos no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Uau! Maravilhoso, hein, pastor? E nós entramos então agora no versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Uau, isso aqui a gente conhece, a gente já viu bastante, né? Esse pedaço sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
Pastor, o que o senhor pode nos dizer a respeito do conteúdo do versículo 17, 18 e 19? Interessante, né? Porque parece que ele vai aumentando, né, o poder, a bênção, a graça, Sim. Dizendo que a gente fosse fortalecido no íntimo do ser. Sim. Agora, para que Cristo habite no nosso coração. Então, fortalecimento e a presença de Deus habitando no nosso coração. Que é tudo no íntimo. Tudo no íntimo, tudo Sim. dentro de nós, por meio da fé. Uau. Então, um relacionamento que começa dentro de você. E aí ele usa a expressão estando arraigados e alicerçados em amor. A ideia de arraigados diz respeito como se você tivesse uma árvore. Sim. E ela tivesse raízes. Certo. Né? E tudo aquilo dá sustentabilidade. Sim. Só Uma que- raiz profunda sustenta a Sim. árvore, sustenta a planta. Então ele usa uma metáfora, né, da natureza, só que ele vai usar uma metáfora também, né, de uma construção, Sim. alicerce. Sim. Então você olha um grande prédio, mas embaixo há um alicerce que sustenta toda aquela estrutura. Então nós estamos falando de uma mensagem para os gentios, para os estrangeiros. E esses estrangeiros estão conhecendo, né, Cristo e o seu poder, a sua herança. Paulo está orando para que eles pudessem compreender, Paulo está orando para que eles fossem fortalecidos, Paulo está orando para que a fé deles fosse fortalecida, Paulo está orando para que eles tivessem alicerces para compreender a vontade de Deus, crescer em amor e também compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Uau, como que ele faz a gente visualizar essa figura como se fosse algo Tangível, né? apalpável, tangível. Verdade. Porque a gente vive nessa dimensão que tem largura, comprimento, altura e profundidade, você começa a imaginar. Mas qual que é o objeto aqui, pastor? O que nós estamos tratando? Então, algumas pessoas acreditam, né, que ao falar, né, do comprimento, a largura, a altura e a profundidade, Paulo está falando do amor de Cristo, né? Então, é tão grande, né, para que a gente junto, como igreja, convivendo juntos como igreja, a gente possa conhecer o amor de Deus numa dimensão muito acima do natural. Sim. Mas existem outros exegetas que vão apontar da dificuldade, que o texto não dá a clareza do objeto. Então, observando o contexto, Paulo está falando do mistério de Cristo, o mistério que é a igreja. Até porque nós não estamos dividindo em capítulos, mas é o bloco. É o bloco. Que nós falamos sobre a perfeita, né? A missão de paz. E nós falamos sobre o mistério. O mistério. E agora sobre essa oração. Então, é possível que esse objeto seja um mistério também. É possível que o objeto aqui seja um mistério, ou seja, eu compreender o mistério de Cristo, né, que seria a igreja, compreender essa bênção que Deus vai fazer diante de todos os povos, criando um povo para Ele, com vários dons, habilidades, aonde o Espírito vai operar maravilhas e conversões para o reino de Deus. Uau! Amém, amém, glória a Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que seria esse objetivo? Ser cheio de toda a plenitude de Deus, pastor? Se a gente partir do princípio de que aquilo que ele está falando, né, é o mistério que seria a igreja, o mistério revelado, agora ele fala, e o amor de Deus, de Cristo, né, que excede todo entendimento. Então, eu conhecer o que é a igreja em sua totalidade, se eu partir desse princípio de interpretação, e também conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, né? E veja só que tudo aquilo que lá no início, quando ele fala, ele vai apontar para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verdade. Bom, pedir para Deus, orar para Deus para que nos conceda sabedoria para conhecer Cristo em uma dimensão muito além. Agora, veja como tudo faz sentido para conhecer o amor de Deus em uma dimensão muito acima daquilo que a gente está acostumado como vida, em nossa vida social.
Existe um amor que supera tudo aquilo que a gente entende, É verdade. que é o amor de Deus, né? Que excede todo o conhecimento. E aí você ser cheio de toda a plenitude de Deus, Que é o que foi pedido no início também. que é o foi pedido. Pleno conhecimento. Sim. Uau, como que a gente percebe que se liga, né? Se liga. Que a gente não pode deixar as coisas passarem, que tá tudo conectado com o que já foi falado no início. Sim. Que Paulo conecta a linha de pensamento dele. Eu estava pensando aqui, pastor, nós ainda vamos trabalhar em Efésios 6, mas é interessante que Paulo está orando para que nós sejamos fortalecidos no íntimo e que Cristo habite no coração. Sim. Mas em Efésios 6 a gente vai ver sobre uma armadura, e a armadura é algo exterior. Então é como se fosse uma totalidade. Nós estamos falando do interior, do exterior, em tudo, né, pastor? Sim. Uau. A proteção, porque os teus órgãos, os principais órgãos, eles estão dentro, né? Sim. Então a armadura vai proteger aquilo que é o principal. Se você tiver um corte no braço, Sim. o principal de nossa vida está naquilo que é construído dentro de nós. Verdade. E aí Deus começa uma obra que é diferente, não parte de uma roupa que eu uso, Sim. de um carro que eu ando. Ele começa uma obra de dentro para fora. É do íntimo do nosso ser. Uau, que maravilhoso. E a gente então viu aqui, né, o 17, 18 e 19, e a gente entra no 20, né? Aquele, né? Com acraseado. Então, é como se fosse para aquele, né? Que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, né? Pastor, o que nós, baseado nos versos 20 e 21, podemos entender que Paulo conclui nessa oração? Veja, depois dele falar, né, na oração, mostrando que ele queria que a gente fosse fortalecido, que a fé habitasse no nosso coração, ele vai chegar ao ponto aqui de dizer, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, ele vai voltar para Deus. Então, para quem ele está orando? Está orando ao Pai. O foco da oração é esse. E agora ele pega essa oração e diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sim. Ele sabia que o poder de Deus era a única forma que existia para que essa compreensão O entendimento, a compreensão. chegasse, né, aos ouvintes. Sim. Então ele aqui ele já tinha fé que nós compreenderíamos através justamente da capacidade de Deus de fazer infinitamente mais do que tudo que ele pede ou que ele pensa, né? Sim. Tudo que nós pedimos ou pensamos. E ao mesmo tempo, né, ele enfatiza aqui que por esse poder, por essa ação, a Deus deveria ser entregue toda a glória, né? Então toda a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Todas as coisas vêm de Deus e voltam para Deus. A forma de nós entendermos e compreendermos vem através de Deus, da capacidade dele. E isso tudo é para a glória dele. Tudo para a glória dele. Veio dele e volta para ele. Que lindo, né? Que maneira de terminar o capítulo 3 com uma oração maravilhosa, né, pastor? E, pastor, dito isso, do que a gente conseguiu ver aqui do versículo 14 ao 21, que aplicação, né, que lição nós podemos aprender com o estudo de hoje? Uma oração poderosa, uma oração para que você seja fortalecido no íntimo do seu ser. Uma oração para que a fé habite no seu coração. Uma oração direcionada para outras pessoas, mesmo no momento em que você está preso. Verdade. E o contraste de que, estando preso, ele ainda estava numa situação melhor do que as pessoas que estavam lá fora. É verdade. Então, que se cumpra na vida de todos nós, né? Na vida dos nossos irmãos que nos ouvem nessa noite, que se cumpra na sua vida essa oração de Paulo, que você seja fortalecido no íntimo do seu ser com poder e que a fé, a genuína fé, habite no seu coração. Essa é a minha palavra para os nossos ouvintes. Que bênção. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, amado. Estamos juntos por mais um episódio aí. Nós agradecemos e nós nos vemos no próximo episódio. Novamente, se você não pegou algum dos episódios passados, dá uma olhada lá, tá bom, meus irmãos? Está no Ikigai Chat. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Juntos pelo reino. Tchau, tchau, meus irmãos.